Meus irmãos, vamos abrir as Escrituras nessa noite em Êxodo, capítulo 11. Êxodo, capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 1 até o final, até o verso 10. É um capítulo bem pequeno. Tá. Então, Êxodo capítulo 11, do verso 1 ao verso 10, todo o capítulo 11. Então, quem já tem a sua Bíblia King James, acompanhe nela, né, meus irmãos? O irmão já acostumou com a letrinha pequena? Voltou para a antiga, irmã? Não é possível, minha irmã. Capítulo 11, a partir do verso 1, ouçam. E disse o Senhor a Moisés: trarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir, ele certamente vos expulsará daqui completamente. Fala agora aos ouvidos do povo, e que todo homem peça de seu vizinho e toda mulher de sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu favor ao povo à vista dos egípcios. Além disso, o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, à vista dos servos de Faraó e à vista do povo. E Moisés disse: assim diz o Senhor: à meia-noite sairei no meio dos egípcios, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que está assentado sobre o seu trono, até mesmo o primogênito da serva, que está atrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve nem jamais haverá. Mas contra qualquer dos filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua contra homem ou animal, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e Israel. E todos estes teus servos descerão a mim e se curvarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso eu sairei. E ele saiu da presença de Faraó com grande ira. Disse o Senhor a Moisés: Faraó não te ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que não deixasse os filhos de Israel sair da terra do Egito. Amém. Aqui nós temos o anúncio da 10ª praga, aquela que seria a praga mais avassaladora, mas também a praga libertadora. Era através desta praga, da mão poderosa de Deus, trazendo a morte sobre o Egito, que o Senhor livraria o seu povo, humilharia os deuses do Egito, os falsos deuses do Egito, e Faraó e todo o seu exército e todo o seu povo também cairiam aqui com esta praga. É importante notar, irmãos, antes de prosseguir aqui, que 9 pragas anteriores já haviam sido enviadas. Até esse momento, até o capítulo 11, as 9 pragas haviam sido lançadas por Deus, por intermédio de Moisés, para Faraó, para o Egito, para toda a gente que estava ali. O povo de Israel estava no Egito. Havia uma parte da terra do Egito em que estava o povo de Israel. Essa terra era chamada terra de Gósen, que é uma parte do Egito que fica próximo ali às partes em que o rio Nilo ele vai se abrindo para entrar ali no grande mar. Então é uma parte cercada, tem muitas ilhas, tem muitos garapés, tem muita água, é uma terra fértil, boa. Por que o povo de Israel vivia numa terra boa no Egito? Aí a gente precisa voltar para a época de José, quando o faraó diz para José que
traria toda a sua família, do seu povo, e deixaria que eles morassem na melhor terra do Egito, aonde José quisesse. E eles foram para a terra de Gósen. Era uma terra propícia porque eles eram criadores, então precisavam de água, precisavam de muitas coisas que aquela terra oferecia. Então, passado muito tempo depois, ali estava Israel, na terra de Gósen. O que é importante observar aqui é que eles estavam no Egito, eles estavam numa parte do Egito, e as pragas de Deus são lançadas sobre o Egito, sobre todo o Egito, mas aquela terra era protegida porque nela estava o povo de Deus. Então é como se Deus colocasse um escudo sobre aquela terra de Gósen, para que nenhuma praga chegasse até ali, chegasse apenas em todo o restante do Egito, alcançando todo o Egito. As 9 pragas, irmãos, que o livro de Êxodo apresenta, elas se constituem de atos do Senhor de juízo contra a desobediência. O Senhor lançava uma praga cada vez que Faraó desobedecia a Deus por intermédio de Moisés, não deixando o seu povo ir. O que Deus havia exigido de Faraó era uma coisa simples: que o povo de Israel fosse libertado, que Israel ganhasse então a liberdade, porque Deus estava exigindo do povo de Israel que eles o adorassem lá no monte do Monte Sião, Monte Sinai. Então ali naquele monte Deus esperava ser cultuado pelo povo de Israel que estava preso no Egito. Então ele dizia a Faraó: liberte meu povo para que eles me adorem no Monte Sião, no Monte Sinai. E Faraó não permitia. Às vezes, com o passar das pragas, ele ia amolecendo um pouquinho, ele começava a sentir o peso da justiça de Deus sobre ele, e ele até dizia a Moisés: vai, pega o teu povo, recolhe o teu povo, sai daqui. Mas quando Moisés começava a fazer isso, logo ele mudava de ideia e não permitia que o povo saísse. E durante as 9 pragas isso aconteceu. E sempre Deus dizendo: destruirei o Egito, revelarei quem eu sou para o Egito. E às vezes, irmãos, quando a gente olha aqui para a praga 10ª, que vai acontecer logo aqui entre o capítulo 12 e 13, quando Deus então traz ali, a partir do verso 29 do capítulo 12, a gente vai ter a história ou o relato da 10ª praga em si. O capítulo 11 que nós lemos anuncia a praga, é o que Deus está dizendo: vai agora de novo ao Faraó, diga que eu vou lançar mais uma praga sobre o Egito, a última. E quando nós lemos essa última praga, a 10ª praga, e essa praga, vocês viram aqui que o Senhor havia dito que mataria todo o primogênito do Egito. O filho de toda a família egípcia, o filho mais velho, o primogênito, morreria naquele dia. Não importa se esse homem se levantou contra Deus ou não, não importa se esse homem disse ou não disse alguma coisa, Deus está dizendo que deixaria o seu sinal no Egito, matando o primogênito do Egito. Ele diz: desde o primogênito de Faraó, eu vou começar com o filho do rei, até o primogênito da escrava egípcia que trabalha no moinho, isto é, que fazia aquele trabalho mais ralé, que era uma pessoa na sociedade egípcia considerada insignificante, ninguém olhava para ela, mas todo o Egito vai chorar a morte de alguém nesse dia. Então, e os animais, a Bíblia também diz que o Senhor, na sua 10ª praga, disse que mataria o primogênito dos animais do Egito. Então, o primogênito dos bois, das ovelhas, de todo animal cairia morto naquele dia pela mão do Senhor. Bem, quando você olha essa praga, você pode achar que Deus é cruel. Precisava Deus matar o primogênito? Por que Deus não usou de outros meios? Por que Deus não usou uma outra estratégia contra Faraó? Primeiro a gente precisa entender que Deus usou outros meios. Ele usou 9 pragas antes. Ele encheu o Nilo de sangue, fez com que o Nilo virasse sangue.
Se o povo tivesse sido libertado nessa praga, nessa primeira praga, não haveria mais pragas. Na verdade, se o povo tivesse sido libertado na primeira vez que Moisés vai falar com o faraó, nem mesmo a primeira praga teria sido lançada. Deus teria poupado o Egito, mas eles não libertaram Israel. Então veio a primeira praga. Depois o Senhor dá mais uma oportunidade para o Egito, envia de novo Moisés, e o faraó mais uma vez se nega a libertar o povo, e uma outra praga cai no Egito. E assim, 1, 2, 3, 4, 9, até a 10ª praga sobre o Egito. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Deus é muito misericordioso, que Deus é muito paciente, que Deus é longânimo demais. Talvez você não esperasse, talvez você não desse 10 oportunidades para um adversário seu, talvez você não desse 10 chances para uma pessoa se arrepender de algo que cometeu contra você. Talvez a sua paciência não durasse 2 pragas, você já destruísse com mão de ferro, você já não perdoasse aquela pessoa, você já se voltava contra ela. Deus esperou Faraó se arrepender. O Senhor teve paciência com o Egito. O Senhor foi misericordioso com o Egito. Mas a Bíblia diz que é o momento em que o cálice da ira de Deus transborda. E aqui foi esse momento. Em segundo lugar, ainda olhando de maneira introdutória, perceba, meus irmãos, que a mão do Senhor está aqui para mostrar que ele era maior do que o faraó, que o Senhor era maior do que os deuses falsos adorados no Egito, do que toda a religião egípcia. E ele estava mostrando isso a cada praga. As pragas, se vocês observarem, elas vêm numa crescente. Começa com uma praga que causa dano no rio, e isso traz perturbação às pessoas, porque os animais dos rios, cobras, sapos, saem do rio e vão para as casas. Ele traz moscas, piolhos, ele traz dano às plantações, ele vai aumentando o rigor das pragas, dos seus juízos sobre o Egito, mas ele vai fazendo isso paulatinamente. E perceba que durante toda essa história das pragas, Faraó busca junto aos seus deuses, junto aos profetas, isto é, aos feiticeiros do Egito, aos magos do Egito, tentar barrar a mão de Deus, e não consegue. Eles nunca conseguem. O máximo que eles conseguem fazer, pelo poder de Satanás, é imitar as pragas, algumas. Então, quando a serpente de Moisés se torna uma cobra, eles conseguem fazer a mesma coisa pela mão de Satanás. Eles conseguem fazer coisas semelhantes às 10 pragas que são mencionadas, mas há um momento em que os próprios magos, feiticeiros do Egito, chegam para Faraó e dizem: você não percebe? É o dedo de Deus sobre nós. A mão do Senhor pesa sobre nós. Eles não têm mais como fazer nada. Os seus encantos, feitiços, não são páreos contra o Senhor. Então, a cada praga, Deus vem humilhando os deuses egípcios que eram adorados, os magos, os bruxos, os feiticeiros do Egito, o rei, a religião egípcia, tudo caía diante de Deus. E eles não se entregavam. O faraó, pelo menos, não se entregava. Terceiro, e aqui nós entramos no nosso texto, irmãos. Quando Deus vai lançar a 10ª praga e ele anuncia a Moisés, perceba que o verso 1 diz: disse o Senhor a Moisés. São palavras de Deus. Deus chama o seu servo Moisés, aquele que sempre estava levando até o faraó a mensagem divina ao lado do seu irmão Arão. Moisés, que era o homem de Deus, o representante de Deus diante de Faraó. E na 10ª praga, mais uma vez, o Senhor diz a Moisés: trarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. As pragas não eram só contra o Faraó. As pragas não eram uma lição a Faraó. Perceba que Deus está punindo o Egito inteiro. Se você perguntar: pastor, mas por que Deus está punindo o Egito? Porque o Egito era idólatra.
Porque o Egito viu a mão de Deus. Não foi só o faraó que viu as pragas, o Egito viu a mão de Deus. O Egito se recusou a olhar para Deus. Preferiu continuar com o faraó, talvez não com a mesma intensidade de faraó, porque o mais prejudicado seria o faraó. Perderia sua força de trabalho israelita, mas eles também estavam ali. Por isso, a palavra do Senhor é: trarei mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito, e depois disso, ele vos deixará ir. Quando vos deixar ir, ele certamente vos expulsará daqui completamente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça a seu vizinho e toda mulher a sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu favor ao povo à vista dos egípcios. Isso aqui começa uma coisa bem interessante, irmãos, porque Deus tem muitas maneiras de agir. Às vezes Deus, para trazer aquilo que Ele quer, Ele muda o coração dos homens, convertendo os homens. Todos nós aqui, com a graça de Deus, pela graça de Deus, fomos libertos dos nossos pecados. Deus tinha um plano na nossa vida e um plano na vida de outras pessoas por meio da nossa vida, da nossa instrumentalidade. Então Ele nos tomou como instrumentos dele, nos transformou, nos salvou. Mas às vezes Deus faz os seus planos, usa homens como instrumentos, sem mudar aqueles homens espiritualmente. Ele muda a inclinação do coração dos homens. Ele traz terror ao coração dos homens. A Bíblia fala em muitas passagens no livro de Josué que o Senhor, fazendo guerra por meio de Israel e das nações que Israel estava expulsando da terra, a Bíblia diz que o Senhor fazia com que os adversários de Israel ficassem com medo. Deus infringia terror no coração deles. Trazia medo, pânico no coração dos homens. Então Deus faz isso. Sabe o que Deus faz aqui? Ele diz aos israelitas: Moisés, diga ao povo de Israel que vá até o povo do Egito e peça joias, ouro, prata, e o povo dá. Deus muda a inclinação do coração daquele povo para temer Israel e dizer: é melhor dar o que eles estão pedindo. Veja o que já aconteceu no Egito, veja o que Deus já fez aqui, veja o estado que está o Egito. Irmãos, nessa altura, o Egito já estava arruinado. Eles já estavam dizendo isso. A corte de Faraó, os magos, as pessoas que estavam ali ao lado do Faraó, já estavam vendo o quanto Deus havia castigado o país. Então, a mão de Deus havia pesado. E agora o coração do povo era inclinado a dar a Israel ouro e prata, para que eles saíssem ricos do Egito. Isso significa, no Antigo Testamento, uma vitória militar. É como se o povo de Israel estivesse militarmente destruindo o seu adversário e tomado os despojos para si, ouro e prata. Quando uma nação entrava em guerra com outra nação, e a guerra levava à morte do adversário, aquela nação vitoriosa tomava os tesouros, tomava o ouro, a prata, queimava as casas, queimava os bens que não lhe seriam úteis, mas tirava para si todos os bens de grande valor. São os despojos. E aqui o Egito está sendo despojado por Israel. E Deus fez isso, inclinando o coração daquelas pessoas. Mas quem era o homem que estava sempre diante de Faraó e dizia: você não vai deixar o povo de Deus ir embora, Deus te castigará, Faraó. Deus trará castigo sobre todo o Egito, Faraó. Quem era esse homem? Moisés. O povo conhecia Moisés, o povo do Egito. Eles já sabiam que quando Moisés entrava no palácio, vai vir coisa ruim mais tarde. Já estavam acostumados. Toda vez que esse homem sai daí, uma praga do céu nos atinge. Então o povo já sabia quem era Moisés. E olha o que o texto diz, irmãos. Além disso, versículo 3, o homem Moisés era muito grande na terra do Egito. Veja o texto.
era muito grande na terra do Egito, à vista dos servos de Faraó e à vista do povo. A corte de Faraó, as pessoas que estavam ali ao lado do rei, do Faraó, que serviam a Faraó, seus ministros, homens importantes do Egito, temiam Moisés. O texto diz que Moisés era respeitado. Esse homem era grande na terra, à vista da corte egípcia. Todos sabiam que aquele homem não era um homem qualquer, era um homem que estava sendo usado por um poder maior, Deus, de maneira que as pessoas temiam Moisés. Ele nem sabia falar direito, ele diz, né? Velho, tinha 80 anos de idade, e as pessoas temiam Moisés. Mas não só a corte, todo o povo do Egito temia Moisés. O texto diz que à vista dos servos de Faraó e à vista do povo, eles temiam aquele homem de Deus, porque sabiam que Deus fez coisas grandes por meio dele. O Senhor estava agindo por meio de Moisés. Moisés era um porta-voz de Deus, trazia a palavra de Deus, fazia com que o juízo de Deus atingisse o Egito. Estava trazendo ruína sobre o Egito. Aquele homem era temido. E não só temido, o texto diz que ele era grande. Veja, as pessoas olhavam para Moisés, vendo em Moisés um homem grande. Temer alguém não faz dele uma pessoa grande. Ainda que ser grande também envolva trazer temor às pessoas. Mas ser grande é mais do que apenas temor. O que significa que as pessoas não só temiam, mas respeitavam Moisés. Olhavam para Moisés de maneira diferente. Talvez no princípio, no começo não era assim. No começo Moisés era um homem qualquer. As pessoas não ligavam para ele. Mas quando ele começa a entrar e sair do palácio, e as coisas começam a acontecer no Egito, eles sabem que aquele homem é diferente. As coisas vão acontecer. E finalmente, meus irmãos, o restante dessa passagem vai mostrar que a mão de Deus, o Senhor, faz uma diferença tremenda entre aqueles que lhe pertencem, são seus, são guardados por Ele, e aqueles que não são seus e que o Senhor vai castigar. Veja, comecemos então pelo castigo que é anunciado. Verso 4, Moisés disse: assim diz o Senhor, à meia-noite sairei no meio dos egípcios, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primeiro de Faraó, que está assentado sobre o seu trono, até mesmo o primogênito da serva que está atrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. Esse último juízo, irmãos, era avassalador. O Egito era muito grande. Nos dias de Moisés, prestem bem atenção nisso, nós estamos falando, nos dias de Moisés, da maior nação da terra, da nação mais poderosa que havia no planeta. Forte, grande, numerosa, rica, cheia de tesouros, de exércitos. E sabe o que aconteceu? Naquele dia, todas as casas egípcias ficaram de luto. Não houve uma casa entre os egípcios que não houvesse pranto, luto, dor. O texto do verso 6 diz, o Senhor já diz o que vai acontecer depois que a praga atingi-los. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito. A palavra clamor, irmãos, vem de uma súplica desesperada, uma dor que faz você gemer, você clamar, você se desesperar. Vocês já viram quando um ente querido morre de alguém ali que fazia tudo para que essa pessoa não morresse, e ela se desespera, ela grita, ela não aceita, ela chora. Assim foi o Egito naquele dia. Luto. Quando o tsunami atingiu aquela parte do mundo ali, asiática, né, no Oriente,
quase 350 mil pessoas morreram. Veja quanta gente, irmãos. Houve um terremoto agora, né, recentemente, 2, 3 dias atrás, e os mortos passam de 10 mil, se não estou enganado. 10 mil. No tsunami foi mais de 350 mil pessoas que morreram ali instantaneamente, quase. Estavam em casa trabalhando, de repente a água entrou por cima de tudo, quebrando tudo, matando todo mundo. Não deu tempo de fazer nada. Pois é, a morte no Egito foi maior, muito maior. A guerra, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, se a gente for totalizar os números, a calamidade, o número de mortos é altíssimo. Altíssimo. Se formos calcular o número de pessoas mortas pelas atrocidades do comunismo, tanto na União Soviética quanto na China e em todos os países comunistas, se fôssemos calcular o número de pessoas que morreram nesses regimes, é altíssimo. Passa de 200 mil pessoas, muito mais. Não se compara com o que aconteceu no Egito, em termos de dor nacional, porque ali toda casa estava enlutada. Toda casa tinha choro. Toda casa havia grande clamor, diz o texto, em toda a terra. E sabe, irmãos, antes disso, antes da 10ª praga, nunca havia acontecido algo assim. Nunca havia acontecido um desastre desse tamanho. Tanta morte, tanta dor e sofrimento no Egito. O texto diz: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve. Jamais aconteceu isso. Todas as famílias enlutadas. E o texto também diz que nunca haverá no Egito um sofrimento como esse. Por mais que o Egito tenha tido guerras de lá para cá, mortes de lá para cá, nunca houve algo assim. A 10ª praga, irmãos, foi uma praga gigantesca, dolorosa, uma praga fatal para o Egito. O Senhor trouxe juízo. Mas dentro desse juízo de Deus, irmãos, vocês têm que olhar a generosidade de Deus. Vocês acham que Deus foi carrasco com o Egito, depois de dar 9 oportunidades? 10 oportunidades, porque primeiro Moisés foi lá, solte o povo, deixa o povo ir. Não, então vou mandar a primeira praga. Aí vieram mais 9. Deus não foi carrasco, Deus deu muita oportunidade. E você acha que Deus foi carrasco porque matou os primogênitos do Egito? Deus poderia ter matado todo mundo no Egito. Uma família de 8 pessoas, apenas uma morreu. O Senhor poderia ter matado toda a casa, toda a família egípcia, o faraó e toda a sua descendência. Ele trouxe uma demonstração do seu juízo, da sua ira no Egito, naquele dia. Não foi toda a ira de Deus, não foi toda a fúria do Senhor contra aquele povo rebelde e desobediente. Foi só uma demonstração. Foi só uma pequena demonstração da força do juízo de Deus contra os desobedientes. E aquele povo da terra de Gósen, quando o anjo da morte saiu para matar o Egito, seus primogênitos, o gado, todo primogênito de animal e dos homens, o que aconteceu com aquele povo? Versículo 7, Deus diz: mas contra qualquer dos filhos de Israel, nenhum cão rosnará contra eles. Nenhum cão moverá a língua. Os cães não vão nem latir contra o povo de Israel. Nada vai lhes acontecer. Nada chegará na tenda deles de mal. Pelo contrário, eles estão guardados. O povo de Israel está guardado pela mão do Deus Todo-Poderoso. É como se com uma das mãos do Senhor ele trouxesse paz para Israel e com a outra mão ele trouxesse juízo sobre todo o Egito.
Ele guardava o seu povo com uma mão e trazia sobre o Egito a sua justiça e o seu juízo com a outra mão. Punia aquele povo, meus irmãos. O povo de Israel foi guardado. Nem mesmo um cão moverá sua língua contra homem ou animal, para que saibas que o Senhor faz a diferença entre os egípcios e Israel. Se você perguntar, por que Deus agiu assim? Por que o Senhor matou os primogênitos do Egito? Por que o Senhor matou os animais do Egito? E por que não matou Israel? Porque não, Israel era convertido? Todo Israel aqui cria no Senhor? Não, irmãos. Veja, a grande verdade é que nem todo Israel cria no Senhor. Eles vão sair dali e toda essa geração vai morrer no deserto. Vocês estão entendendo? Toda essa geração morre, castigada por Deus no deserto, mais tarde, porque eles fizeram pior do que o Egito. Eles viram tudo, as 10 pragas, e ainda viram a mão de Deus os protegendo. E eles mais tarde voltam a se rebelar contra Deus. Todo Israel não era convertido. Alguns temeram ali a palavra do Senhor, mas não eram de todo convertidos. Havia muitos que não eram convertidos. Mesmo assim, Deus empenhou a sua palavra e disse contra Israel: meu povo, nada vai acontecer, nenhum cão rosnará, serão protegidos e guardados. Por quê? Se eles não eram convertidos, de todo convertidos, por que Deus não trouxe juízo sobre eles? Também. Versículo 7. Resposta: para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e Israel. Para que o mundo saiba, para que Israel saiba, para que os egípcios que vão sobreviver saibam que Deus faz uma diferença entre o seu povo e aquele que não é seu povo, para que o mundo saiba que Deus tem misericórdia do seu povo e não tem misericórdia dos rebeldes quando o dia do juízo chega, para que as pessoas entendam que o povo de Deus é guardado pela força do seu poder, pela graça, pela misericórdia, pela benignidade de Deus. É favor, irmãos. Israel não merece a proteção que recebe. Israel não merece o cuidado. É graça. É para demonstrar o caráter de Deus, o ser de Deus, a pessoa de Deus, a palavra de Deus empenhada. É para que as nações entendam que o Deus que guarda aquele povo é o Deus único e verdadeiro. Não há outro além dele. As nações precisavam ver isso, saber disso. A prova, Romanos 9. Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que toda a terra conheça o Senhor. Em outras palavras, quando o povo sai ali vitorioso, com ouro e prata, a destruição final vem no Mar Vermelho, o povo vai para o deserto e as nações vizinhas que estão vendo e sabem de tudo que se passa naquela grande nação do Egito, a calamidade que está acontecendo naquela terra, os juízos que estão ali no Egito acontecendo, eles dizem: aquele povo que está saindo escravo, o Deus deles é poderoso. Quem é o Deus deles? A escrava, a meretriz Raabe, 40 anos depois, a meretriz Raabe sabia dessa história. Ela ouvia essa história. Ela diz: olha, todo mundo aqui está com medo de vocês, espias de Israel, porque eles sabem o que Deus fez no Egito e como Deus livrou vocês de Faraó. Todos sabiam. Por isso Deus fez isso, para que saibais que o Senhor faz separação entre o seu povo e o Egito, que não é meu povo, que não é meu.
Irmãos, a boa notícia é que nós somos o povo de Deus por causa de Cristo. Essa mesma verdade, esse mesmo princípio divino é verdade para nós. O Senhor faz separação entre nós, o povo dele, e aqueles que se rebelam impiamente contra Deus. O motivo pelo qual muita coisa não alcança você e não atinge você é porque Deus protege você, como fez com Israel na terra de Gósen. As pragas caindo e eles protegidos. As pragas atingindo muita gente e a sua casa guardada. O sangue de Cristo é a proteção. Aquele sangue do Cordeiro, que era o sinal de proteção sobre Israel na terra de Gósen, as casas estavam meladas de sangue, os umbrais das portas, é o sangue que está sobre nós. Daquele Cordeiro, Cristo. Por isso, nenhuma praga chega à nossa tenda, irmãos, porque nós somos o povo do Senhor. E quando somos atingidos por alguma coisa, é porque a divina mão de Deus na sua providência tem as suas razões especiais para nos tratar, para nos ensinar, para trazer juízo e disciplina sobre nós, ou para mostrar às pessoas como nós somos fiéis mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Deus tem as suas razões, mas o fato real, verdadeiro, é que nós somos o povo de Deus, guardados pela força do seu poder. Hoje e sempre será assim. Amém.